Duas pequenas esferas condutoras idênticas, P e Q, possuem carga elétrica de menos 2 microcoulomb e 8 microcoulomb, respectivamente. Qual será o tipo e a intensidade da força elétrica no vácuo entre as mesmas, considerando: 2 pontos. Letra A, que elas estão separadas de uma distância de 30 cm. Letra B, que elas são colocadas em contato e depois separadas de uma distância de 30 cm. Bom, primeiramente, vamos analisar quais são as equações que nós podemos usar para resolver esse problema. Então, vamos colocar aqui ao lado as equações. Como esse problema envolve o cálculo da força entre cargas elétricas, então a equação que nós vamos usar é a lei de Coulomb. Na lei de Coulomb, a força elétrica é igual à constante eletrostática, multiplicado pelo módulo da primeira carga, pelo módulo da segunda carga e dividido pela distância entre as duas cargas ao quadrado. Como o problema fala que as duas cargas estão no vácuo, a constante eletrostática para o vácuo tem o valor 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Então, esse é o valor da constante eletrostática no vácuo. Então, vamos analisar o que acontece na letra A, quando elas estão separadas de uma distância de 30 cm. Então, vamos organizar o problema para a solução da letra A. Primeiramente, vamos desenhar aqui, esquematicamente, uma das cargas. Primeiramente, a carga positiva, de 8 microcoulomb, e depois a carga negativa, de menos 2 microcoulomb. Essa distância ela é de 30 centímetros. Então, vamos indicar aqui a distância, 30 centímetros. Bom, então, como essas duas cargas têm sentidos opostos, o tipo de força vai ser uma força de atração entre as duas cargas. Então, essa força vai ser do tipo atração. É possível a gente informar isso mesmo sem fazer os cálculos ainda. Agora vamos calcular exatamente qual será o valor dessa força. Vamos indicar aqui já que ela será uma força de atração. Então, essas duas cargas se atrairão com a força F. Então, vamos calcular essa força. Então, a gente vai colocar aqui F é igual a constante eletrostática no vácuo, que é 9 vezes 10 a nona, multiplicado pelo módulo da primeira carga. Esse valor dela é menos 2 microcoulomb, o módulo vai ser 2, só que a gente tem que usar a unidade do SI, o coulomb. Então, a gente tem que colocar esse micro igual a 10 a menos 6. É isso que é esse prefixo micro. Aí 2 vezes 10 a menos 6 coulomb é a carga negativa. Módulo da carga negativa. Da carga positiva em coulomb é 8. O micro é 10 a menos 6. Então é 8 coulomb. Se a gente divide pela distância ao quadrado, essa distância é 30 centímetros. Vamos transformar isso para metros. Para transformar para metros, a gente multiplica por 10 a menos 2, o valor em centímetros. Então, a gente pode, se a gente quiser ficar apenas com um número aqui na frente, ao invés de 30, ficar com 3, por exemplo, basta a gente dividir por 10. Então, isso vai ficar 3. E multiplicar por 10 a potência. Vai ficar 10 a menos 1. Então, 3 vezes 10 a menos 1 metros é igual a 30 centímetros. Então, a gente vai elevar ao quadrado aqui. 3 vezes 10 a menos 1 metros. Então, agora a gente vai fazer as multiplicações. 9 vezes 10 a nona. Vamos repetir aqui. 2 vezes 8, 16. 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 6, a gente mantém o 10 e a gente soma os expoentes. Então, 10 a menos 12. Tudo isso aqui dividido por, como é uma multiplicação, 3 vezes 10 a menos 1, a gente pode elevar o 3 ao quadrado, vai ficar 9, e 10 a menos 1 ao quadrado. Quando a gente eleva uma potência de 10 ao quadrado, a gente simplesmente multiplica os expoentes. Então, 9 vezes 10 a menos 2.
é o resultado dessa operação. Agora vamos fazer essa multiplicação aqui de cima. Primeiramente, né, a gente nota que a gente pode cortar esse 9 com esse 9. Então aqui em cima, na parte do numerador da equação, a gente vai ficar com 16 vezes 10. E agora a gente soma. Quando a gente multiplica essas duas potências de 10, a gente soma os expoentes. Então, vezes 10 a menos 3, dividido por 10 a menos 2. Bom, então, esse 10 a menos 2 a gente pode tirar aí do denominador, passando ele para o numerador com o sinal da potência invertido. Então, a gente vai ficar com 16 vezes 10 a menos 3, vezes 10 ao quadrado. Isso daqui é igual a 16 vezes 10 a menos 1 Newton. Já que nós usamos todas as unidades do SI, para carga nós usamos Coulomb, a constante eletrostática está nas unidades do SI, para o raio nós usamos as unidades do SI, metro, então o resultado é em Newton, que é a unidade de força no SI. Então essa é a força de atração entre as duas cargas. No caso da letra B, as duas cargas elas são colocadas em contato e depois separadas novamente de uma distância de 30 centímetros. Bom, como essas duas cargas são colocadas em contato, quando elas forem colocadas em contato uma com a outra, a gente vai ter a carga de 8 microcoulomb exatamente em contato com a carga de menos 2 microcoulomb. Como essas duas cargas vão estar em contato, elas vão entrar em equilíbrio elétrico. E quando elas entrarem em equilíbrio elétrico, cada uma delas vai ficar com uma carga que pode ser calculada da seguinte maneira. As duas cargas elas vão ficar com o mesmo valor de carga. E esse valor de carga é feito através da soma dessas duas cargas, menos 2 mais 8 vai dar 6 microcoulomb, dividido por 2. Então, cada uma delas vai ficar com 3 microcoulomb, depois de ter alcançado o equilíbrio elétrico. Veja, né? A gente fez a somatória das duas cargas, deu 6, e depois a gente dividiu por 2. E aí a gente novamente vai separar essas duas cargas de uma distância de 30 centímetros. Então, 3 microcoulomb, 3 microcoulomb, e a distância agora é uma distância de 30 centímetros novamente. Bom, nesse caso, essas duas cargas elas vão agora sofrer uma força de repulsão. E vai ser essa força de repulsão que a gente vai calcular novamente usando a lei de Coulomb. Então essas cargas, como elas têm agora o mesmo sinal, elas vão passar a se repelir. Vamos aplicar então a lei de Coulomb novamente. A constante eletrostática não muda, 9 vezes 10 a nona. O módulo da primeira carga agora é 3 microcoulomb, 3 vezes 10 a menos 6. O módulo da segunda também é 3 microcoulomb, 3 vezes 10 a menos 6. E elas estão separadas por uma distância de 3 vezes 10 a menos 1 metros, que a gente leva ao quadrado aqui no denominador. Então, fazendo os cálculos, nós vamos ficar com 9 vezes 10 a nona, 3 vezes 3 é 9, vezes 10 a menos 12, que é 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6. Aqui embaixo a gente vai ficar novamente com 9 vezes 10 a menos 2. A gente pode novamente fazer uma simplificação aqui, cortar esse 9 com esse 9. O resultado vai ser 9 vezes 10. 9 menos 12 é menos 3, dividido por 10 a menos 2. Então o resultado final é 9 vezes 10. Como a gente vai passar esse 10 a menos 2 para cima com o sinal trocado do expoente, vai ficar 10 a menos 3 vezes 10 ao quadrado. Ou seja, 9 vezes 10 a menos 1 Newton. Essa é a nova força que as duas cargas vão fazer entre si. E assim a gente resolveu esse problema, que é um problema de aplicação da lei de Coulomb. Até logo!